Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. E hoje eu tenho a honra de receber alguém que eu já venho acompanhando há anos, que se tornou referência na mídia e na imprensa brasileira como a principal fonte para falar sobre petróleo. Hoje o Wall Street Cast recebe um doutor em Economia Industrial pela Universidade de Paris, mestre em Planejamento Energético e economista como eu, formado pela UFRJ, trabalha há mais de 40 anos na área de energia, já atuou na Agência Nacional do Petróleo, professor, pesquisador e consultor, sócio fundador e diretor do CBIE, depois se eu tiver falado errado, você me corrige, Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Adriano Pires. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você nesse podcast, né? E vamos bater um papo gostoso aí, contando as curiosidades e as novidades da área do petróleo no Brasil e no mundo. Maravilha. E ele está acompanhado do filho Pedro. Pedro, muito bem-vindo. Como eu não estava preparado que foi essa coisa, que esse é o barato, né? A informalidade, a gente se conheceu, eu achei que ia ser legal todo mundo conversando junto. Você mesmo se apresenta. Obrigado, Bruno. Um prazer também estar aqui de coadjuvante, né? Mas obrigado pelo convite. Eu sou Pedro Rodrigues, eu também trabalho no CBE, né? Fundei o CBE em São Paulo, nosso escritório de São Paulo, há 5 anos atrás. Diferente de vocês, eu não sou economista, eu sou advogado, né? Mas tenho aí Exatamente, mas tenho uma pós-graduação em finanças, então um pouquinho de número eu consigo entender mais que a maioria dos advogados, né? E é um prazer estar aqui com você. Uma coisa curiosa é que a gente, apesar de trabalhar junto, se parecer e talvez ter a voz muito parecida, pouca gente sabe que a gente é pai e filho, talvez seja o primeiro programa, a primeira entrevista que a gente faz junto. É mesmo? Então, assim, que bacana. É uma curiosidade aqui da então, nossa... Vocês vão guardar esse episódio... É verdade, é a primeira vez que a gente faz junto um episódio, um podcast, uma entrevista. Nunca fez porque não fez, não tem uma razão de ser, né? Então acho que já tem esse ineditismo aqui, né? A gente fazer uma coisa junto e bater um papo aí com a galera. Que bacana. É um assunto que a gente vai falar que é amplo, em certos aspectos ele é complexo, ele é profundo. Eu acho que a ideia é a gente tentar, e eu sei que você tem essa habilidade, Adriano, porque eu acompanho suas apresentações, de falar desse tema complexo de um jeito simples, que eu acho que esse é o barato para as pessoas que não são experts no tema entenderem. Eu acho que a gente poderia começar entendendo o seguinte: a importância do petróleo, que é o que a gente estava falando antes de começar, né? Na minha opinião, não é nem opinião, isso é certo. Como economista, se tirasse o petróleo hoje, o mundo colapsa, para tudo. Para desde o avião que não tem como decolar até a tinta e essa lona que foi feita não tem como fazer sem... Hoje o mundo não está pronto para funcionar sem petróleo. Concorda ou eu estou exagerando? Não, eu acho que não está exagerando, não. A gente tem que entender, né, que o petróleo é uma indústria que tem 150, 200 anos, né? Se a gente for olhar o século XX é o século do petróleo, né? Eu sempre brinco, quer contar a história do século XX é através do petróleo. As guerras, são as indústrias que cresceram, é o movimento da economia, né? Vamos lembrar que a maior indústria do século XX foi o automóvel, né? E foi o automóvel por causa de quê? Porque você tinha petróleo barato e abundante, né? Depois você tem petróleo na petroquímica, como você falou, tem petróleo, a querosene de aviação para movimentar toda a indústria aérea, até o remédio, até a indústria de remédios tem petróleo, né? Então o petróleo é um produto, quer dizer, uma matéria-prima não renovável, né? Vamos entender que o petróleo não é uma energia renovável, mas que ela revolucionou o mundo, né? E o mundo continua dependente muito, né? A gente teve aí um período antes da pandemia que os ambientalistas demonizaram um pouco o petróleo, né? Porque não, o petróleo não pode, a gente tem que ter emissão zero, o mundo está aquecendo demais, o petróleo é o grande vilão. E a gente viu que veio a pandemia, né? Depois veio a guerra da Ucrânia com a Rússia, e o petróleo mostrou a sua importância, né? Porque você não faz transição energética, na minha opinião, reduzindo a oferta de energia. Na hora que você reduz a oferta de energia, a energia sobe de preço, né? Subir de preço gera inflação, gera juro mais alto e você não tem crescimento econômico. Então não dá para fazer transição energética. Que gera, por sua vez, pobreza. Que gera pobreza. Então a gente não dá para fazer transição energética, né, sem crescimento econômico. A gente não dá para fazer transição energética reduzindo a qualidade de vida das pessoas. Isso que tem que entender. Então aquela situação, vamos se preocupar só com sustentabilidade, esquece o petróleo, esquece o carvão, esquece a energia nuclear,
viu que não é por aí, né? Agora a gente botou na mesa a questão também da confiabilidade de abastecimento, confiabilidade energética, né? Que eu sempre falo, a energia mais cara é aquela que você não tem. E outra coisa também que está acontecendo em função também da eletrificação do mundo, né? É que você precisa também de energia para gerar energia elétrica, né? De maneira que as classes, né, as camadas de mais baixa renda também tenham acesso a isso. Então é muito mais complexo, né? E nessa complexidade, né, entra o petróleo, né? Os ambientalistas também ajudaram a trazer de volta, né, a importância dos árabes, né, dos regimes autocratas, né? Então eu sempre falo que o sheik lá da Arábia Saudita, né? Qual é o nome dele mesmo, Pedro? Príncipe Mohammed bin Salman. Pois é, ele tem que fazer uma estátua para a Greta, né? Porque ele voltou a ser o cara mais importante do cenário energético da Greta. Graças à Greta, né? Você imagina hoje, um país como a Arábia Saudita, que produz 10 milhões de barris de petróleo por dia, basicamente vai exportar 8, 9 milhões com petróleo a $80, qual é a rentabilidade que ela tem? Então os árabes voltaram a ter uma importância total, né? Então é isso, acho que o mundo, né? Eu não estou dizendo aqui, não vamos se preocupar com o meio ambiente, vamos sim, eu também não sou aqui, acho que não existe aquecimento do planeta, né? Eu acho que tem sim aquecimento do planeta, mas eu acho que a coisa é muito mais complexa e difícil da gente administrar. Então, na minha opinião, talvez o que vai acontecer é que, diferentemente da Revolução Industrial Inglesa, onde o carvão foi a grande energia, depois o século XX, e agora um pedaço do século XXI, o petróleo, talvez agora você vai ter, em função dessa preocupação ambiental, uma diversificação maior da matriz energética mundial. Mas uma matriz que vai ter petróleo. Não vai ter, a mesma coisa, o carvão continua sendo importante, mesmo com o petróleo sendo o protagonista da cena energética. Então a gente não dá para abrir mão de uma fonte de energia, eu acho. Não dá para abrir mão porque... E tem que entender também que cada fonte tem um atributo, né? O petróleo tem um atributo que a eólica não tem, que o solar não tem. Então a gente precisa de planejar essa matriz energética olhando para os atributos e olhando para que você não perturbe o crescimento econômico e mantenha cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Já que o petróleo não é eterno, né, teoricamente, existem estudos que mostram até quando ele vai durar, até que momento a humanidade vai ter que aprender e de alguma forma substituir isso? Ou você acredita que vai se descobrir novas reservas e, pelo menos pelos próximos, não sei, 200, 300 anos é algo que nem... Olha, essa história do petróleo acabar, né, é uma história que vem lá de trás, né? O pessoal... Dizem que a história do petróleo acabar existe desde quando descobriram o primeiro barril de petróleo. Já falaram. Né? Já falava que o petróleo ia acabar. Então essa história não é de hoje, né? Ela é bem antiga. Porque como é um recurso não renovável, ele acaba mesmo, né? Um campo de petróleo, campo de petróleo é igual a vida da gente, né? A gente nasce, cresce e morre. Um campo de petróleo é a mesma coisa. Ele nasce, aí ele começa a crescer a produção, chega um momento ele tem um ponto de estabilidade, depois começa a cair a produção e o campo chega um momento que ele não produz mais nada. Então, só quer dizer que é o seguinte, eu acho que o que determina o aumento de reservas de petróleo é o preço. Na medida que você tem um preço alto do petróleo, você desenvolve novas tecnologias. Você imagina, por exemplo, antigamente o petróleo era todo onshore, era petróleo de terra. Depois você teve o primeiro e segundo choque do petróleo, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras hoje é uma empresa que é número 1 na tecnologia de explorar petróleo no mar. Ela foi pioneira em explorar no mar? Ela é pioneira e continua sendo a empresa que tem mais tecnologia de explorar no mar. Então começou a fazer o offshore. Aí você começa a fazer águas rasas. Aí o preço continua subindo, o mundo precisa de mais petróleo. Aí você começa a ir para águas profundas. Aí agora o mundo precisa de mais petróleo, você vai para água ultra profunda. Então você está falando de pré-sal, que você tem uma lâmina d'água de 5, 6, 7 mil metros de profundidade. Entendeu? E campos que tem uma produtividade, o Poços produz 70 mil barris por dia, petróleo de qualidade. Então eu acho que assim, essa coisa que vai terminar, não vai terminar. Entendeu? Eu acho que, volto a dizer, o que vai acontecer é que com a questão ambiental que preocupa o mundo, e a gente tem que se preocupar com isso mesmo, você vai ter um consumo de petróleo talvez diferente. Você vai ter captura de carbono, você vai ter tecnologias também que vão fazer com que o consumo de petróleo não emita tanto CO2 como emitiu no século XX. E você tem essa tese do peak oil, né, que você está falando, né? Então você achava que o petróleo lá em 1850, quando se descobriu o primeiro barril, né, dado que é um recurso finito, olha, é a questão geológica que vai mandar qual vai ser a reserva de petróleo global e por aí vai. E, na verdade, o que manda vai ser a questão econômica, né? Então, sempre que o petróleo sobe de preço no mercado global,
a história mostra que se descobrem novas reservas, ou seja, reservas mais caras de serem exploradas, mas que acrescentam um volume de reserva global que faz com que o petróleo não acabe. Então, você pega o Alasca ou nas águas profundas e ultraprofundas, que tem preço shale oil nos Estados Unidos, sand oil no Canadá e por aí vai. São reservas que, se o petróleo tivessem preços, né, anteriores ao primeiro choque, por exemplo, 73, ou até depois do segundo choque, 79, são reservas que não teriam sentido de existir, né? Mas quando o petróleo começou a subir, essas reservas se viabilizaram a ponto de se acrescentar reservas ao mercado global de óleo. Tem até a curiosidade, cara, na década de 30, né, todo mundo achava que quem determinava o preço eram as reservas de petróleo, né? Então veio um autor, um economista americano chamado Rothlein, ele falou assim, não é nada disso, o que determina as reservas é o preço, não o contrário, não é a reserva que determina o preço, é o preço que determina a reserva, né? E ele fez esse estudo aqui no American Petroleum Institute, né? Você sabe que petróleo tem várias qualidades de petróleo, né? Quando o petróleo é muito pesado, ele tem um grau API. Por que é API? Porque foi desenvolvido aqui nos Estados Unidos, é o American Petroleum Institute. Quando ele tem API baixo, ele é um petróleo muito pesado, então é um petróleo de menos valor. Por exemplo, exemplo prático, Venezuela. Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, mas o petróleo venezuelano é muito pesado, então ele não tem tanto valor, por exemplo, como o petróleo da Arábia Saudita, que é um petróleo leve. Então, quanto maior o grau API, mais o petróleo vale. Por que é isso? Porque quando você pega petróleo, você tem que refinar o petróleo. O petróleo em si, você não consome petróleo, você consome o derivado de petróleo. Isso que é a grande jogada do petróleo, né? O petróleo dá um som de filho bacana, né? Então, da gasolina, da diesel, da nafta, da querosene de aviação, da óleo combustível, da GLP. Então, esse que é o barato do petróleo, por isso que ele é valioso. Agora, tem os produtos, né? Quando você mete petróleo na torre de refino, você tem embaixo da torre, a gente chama de óleos derivados pesados, que é o óleo combustível. Depois tem o médio, que é o diesel, por exemplo, né? Depois você tem o leve, que é a gasolina, a nafta, o querosene de aviação e o próprio gás está na ponta. Então, quando você vai refinar um petróleo leve, de grau API alto, você produz muito mais derivados de valor agregado. Quer dizer, diesel, gasolina, nafta, do que você produz óleo combustível, que é um derivado que vale menos. Por isso que o petróleo, quer dizer, e quem determina também o preço, você tem também preço de barril de referência. Por exemplo, quando você produz petróleo no Brasil, o petróleo no Brasil ele tem referência o Brent. O Brent é o petróleo que você extraiu no Mar do Norte. Aqui nos Estados Unidos, o petróleo de referência é o West Texas Intermediate, WTI. Na Ásia é o Arabian Light. Então, essa coisa assim... E eles têm preços diferentes. Tem preços diferentes em função, inclusive, da qualidade do petróleo. Vou te dar um exemplo. Quando teve uma regulação famosa, náutica, né, para navios, chama IMO 2020, que determinou que determinados navios e determinados nos portos do mundo teriam que ter uma emissão de enxofre menor. Então você tinha algumas soluções para isso, né? Trocar os navios para gás natural é uma solução. Por exemplo, esse Icon of the Sea, né, da Royal Caribbean agora, que está lá em Miami, um baita de um show, é o primeiro navio de cruzeiro movido a gás natural liquefeito, né, que é o GNL, o LNG em inglês. Isso é uma solução. Só que é caríssimo você fazer isso em todos os navios. Outra solução é você botar um filtro. É menos poluente. Menos poluente. E atende... Mas que derivado do petróleo igual. Na verdade, não é derivado. Né? O gás natural ele é uma fonte primária de energia como o petróleo. Então, quando você acha lá um campo, ele tem petróleo e gás, só petróleo ou só gás. Então, o gás também pode produzir derivados, assim como o petróleo, fonte primária de energia. Então, isso vai acontecer no futuro, talvez, de outros navios, mas é o primeiro. A outra solução é você botar um filtro em cima das chaminés dos navios, que também é um negócio caríssimo para reduzir o enxofre. Um catalisador de navio. Catalisador, exatamente, um grande catalisador. E outra solução era você ter um bunker oil com menos enxofre. E por acaso, Deus quis assim, o Brasil e o petróleo da Petrobras, do pré-sal, é um petróleo com teor de enxofre baixo. Então, se você pegar o preço do petróleo brasileiro em razão desse teor de enxofre baixo, ele tem um prêmio ao Brent. Entendi. Então ele é negociado a Brent mais alguma coisa, porque ele tem um valor agregado maior na produção de bunker oil para atender os navios e atender a regulação ambiental. A gente fala que o pré-sal, né, foi realmente uma coisa... O pré-sal é a maior fronteira de produção de petróleo offshore do mundo hoje, né? E além de ter uma produtividade muito alta, eu estava te falando, tem campos de petróleo lá que produzem 60, 70 mil barris por dia, ele é o que o Pedro falou, ele é um petróleo de alta qualidade.
Então a gente fala que o petróleo pré-sal é um petróleo ambientalmente correto, né? Melhor. Tanto que o maior comprador do petróleo pré-sal brasileiro é a China, né, que tem um problema ambiental sério, né? Então hoje o Brasil ele é exportador de petróleo. Hoje o Brasil é o maior exportador de petróleo da América Latina. O Brasil é autossuficiente? O Brasil é autossuficiente. Porque onde eu quero chegar? Justamente essa discussão de a gente tem que mandar para fora para refinar, para trazer de volta, por que a gente não refina? Eu acho que isso é bem... O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, tanto que a gente exporta petróleo. Nós somos deficitários em derivados de petróleo. Quer dizer, a gente não refina a quantidade de diesel, de gasolina suficiente para atender o mercado interno. Por que isso? Porque aí é a questão, na minha opinião, do monopólio, né? Quando você abriu o mercado em 97, com a Lei 9478, você abriu o upstream. Né? O que é o upstream? Explorar e produzir petróleo. Então você começou, a partir de 98, 99, a fazer uma série de leilões de petróleo. E esses leilões atraíram empresas do mundo inteiro. Então o Brasil em 97, produzia 1 milhão de barris dia, hoje ele está produzindo de óleo, né? 3 milhões e 200. Você pegar óleo equivalente, vai a quase 4 milhões. Né? Por quê? Porque você teve a entrada de investimentos muito grandes, não só da Petrobras. A Petrobras continua sendo a principal produtora de petróleo no Brasil, mas hoje ela produz 65% do petróleo brasileiro e o resto são empresas estrangeiras e empresas nacionais. Ao mesmo tempo, você não abriu o mercado de refino. O mercado de refino ele constituiu monopólio, né? Só da Petrobras. Só da Petrobras, exatamente. E aí ela não dá conta. E aí ela não dá conta, por quê? Porque investir no pré-sal, investir em exploração e produção é muito dinheiro. Né? E você deslocou de maneira correta, até na minha opinião, o investimento para exploração e produção, que você tem uma margem de lucro muito maior. Agora, o que não está correto, que a gente perdeu o bonde da história, foi não ter trazido também capital privado para refinarias. E por que não foi feito isso? Eu acho que tem motivos políticos. Tem questões políticas e não políticas. O que acontece? O Brasil tem uma tradição de controlar preços de gasolina e diesel. Então isso afasta o investidor, né? Você não vai botar teu dinheiro numa indústria capital intensiva onde o governo resolve tabelar o preço da gasolina e do diesel. Primeiro ponto é isso. Então tem sempre a espada. Segundo ponto, a Petrobras também, o refino da Petrobras é onde você tem o sindicato mais xiita. Aquele sindicato nacionalista, né? Até tem aquela fase cérebro do Roberto Campos na década de 60, porque a Petrobras foi criada em 50 e chegou em 60 ela não descobria petróleo. Agora vamos estender o monopólio para o refino. Né? Aí o Roberto Campos fala aquela frase, o Brasil é o único país no mundo que tem uma empresa, né, importadora de como é que é? A única empresa que importa... Monopolista de um produto importado. Que é o petróleo. Então, terceiro ponto é que então isso... cria uma certa insegurança jurídica e regulatória para trazer investidor. Recentemente se tentou abrir o mercado de refino. Né? O CAD brasileiro exigiu que a Petrobras vendesse 50% da capacidade de refino dela. Né? Ela ainda deve ficar uma grande produtora com 50%. Então se vendeu a refinaria da Bahia, que é 14% do market share brasileiro, se vendeu Manaus, que é pouca coisa, Lubinó, no Ceará, que é quase nada também, mas agora com o governo PT está se voltando para trás, né? O governo quer recomprar a refinaria da Bahia, quer trazer de volta o monopólio. Falam até em recomprar a Vibra. Recomprar tudo, voltou a mentalidade mais intervencionista, que eu acho que, eu sempre brinco, né? O problema do PT, rapaz, ele tem certeza que o retrovisor é maior que o para-brisa, né? Então ele ficava na política olhando para o retrovisor, não olhando para frente, né? E essa coisa é um retrocesso. Então, e aí eu tenho certeza que se nós tivéssemos aberto o mercado de refino, com certeza nós seríamos hoje exportadores de derivados. Por que seríamos? Porque nós somos um grande produtor de petróleo. Então, do ponto de vista econômico, faz todo sentido construir refinaria no Brasil. E faz todo sentido vender refinaria. Se você fosse chamado para ser presidente da Petrobras agora, na gestão do PT, você aceitaria? Não tenho a menor chance. Já fui chamado há tempos antes, e agora que eu não vou. Não tem condição. Até porque eu acho assim... Conflito de ideias, né? Conflito de ideias. Eu acho assim, também vamos ser justos, o presidente Lula foi eleito de maneira democrática, né?
E ele não está fazendo nada do que ele não prometeu. Ele prometeu que ia brasileirar preços de combustíveis, ele prometeu que ia parar de privatizar a refinaria, ele prometeu que ia parar de privatizar campos de petróleo. Ele está fazendo isso. Tá fazendo. Então não tem nenhum estelionato eleitoral, não. Ele está fazendo o que ele falou na campanha. Então, como ele ganhou a eleição, estamos no regime democrático, eu acho que não tem nada a falar. Agora, na minha opinião, volto a dizer, a gente está dando um passo para trás, né, entendeu? Até porque não faz sentido a Petrobras hoje ser dona de refinaria. A refinaria é uma atividade que qualquer empresário privado pode fazer. Uma dúvida, uma coisa, desculpa, Bruno, uma coisa importante é o seguinte, que esse monopólio que a Petrobras tem no refino, ele não é um monopólio legal, não. Tá? Ou seja, quando a Petrobras tinha um monopólio na produção, exploração e produção de petróleo, era um monopólio legal. Isso estava na Constituição Brasileira de 88, que a Petrobras era uma empresa monopolista, para produzir e explorar petróleo. Eu achei que no refino era isso. Não, refinar também. E refinar também. É. E isso foi derrubado pelo presidente Fernando Henrique na época, a emenda constitucional, que deu origem à lei complementar 9478. O monopólio do refino ele é um monopólio de fato. Né? Uma questão econômica, como ele colocou, quer dizer, a Petrobras ficou dona de 100% do mercado e ninguém, em sã consciência, nenhum investidor privado vai pôr dinheiro no negócio que tem um monopolista de fato que controla preço. Então, essa é uma coisa... seria esmagado. Né? Esmagado, como já foi. Já teve exemplos de empresas que foram vieram para o Brasil, como está sendo agora. Né? Você tem lá um agente, que é dono de 14%, que sofre na mão de controle de preço, talvez um pouco menos velado do que se viu em outros governos do PT, mas de uma certa maneira uma fórmula de preço, de precificação de combustível, no mínimo curiosa e no mínimo obscura. Mas você vê o seguinte, mesmo agora o fundo Mubadala que comprou a refinaria de Mataripe, né, chama Acelen, o nome que colocaram, mas ele já tem uma ação no CAD contra a Petrobras, porque eles alegam que a Petrobras vende barril de petróleo mais barato para a refinaria da Petrobras e mais caro para a refinaria privada. Né? E vamos lá, por que não pode fazer isso? Porque ela é monopolista, entendeu? Então isso aí agora... Concorrência desleal. E a concorrência desleal. Então agora você vê, eu até brinco assim, lá atrás no governo Bolsonaro e até no governo do presidente Temer, o CAD achou que a Petrobras tinha que vender 50% da capacidade de refino, né? Porque para diminuir o monopólio. Monopólio nunca é bom, né? Seja monopólio privado, monopólio estatal, é sempre ruim para o consumidor e para o mercado. Então o CAD fez isso. Agora o CAD vai falar, não, agora o monopólio voltou a ser bom. Quer dizer, então essas contradições são muito ruins. Isso é muito típico de América Latina, né, cara? Você vê agora a opção PF, lá com o Milei agora. Pegaram a opção PF, que é a Petrobras Argentina, privatizaram. Aí depois o Kirchner estatizou. Agora o Milei quer voltar a privatizar. Então esses vai-vens só criam o quê? Instabilidade regulatória, insegurança jurídica e afasta o investidor. Quando o Brasil, sei lá, vamos daqui, em 2026, ganha um governo mais à direita, se ele querer voltar a privatizar a refinaria, o pessoal desconfia, opa, vou comprar uma refinaria para daqui a 4 anos vir outro governo que quer estatizar outra vez. Então essas coisas que eu falo que não dá para ser assim. Você tem que tomar uma decisão e respeitar a decisão, sustentar, porque senão a gente entra naquela famosa frase, não sei de quem no Brasil, que até o passado é incerto, né? E você não tem... Mais do que nunca. Mais do que nunca. E você não tem o histórico de um órgão antitruste. Isso, na verdade, o monopólio, de fato, ele deveria ser regulado ou quebrado ou dissolvido pelo órgão antitruste. Os Estados Unidos aqui, você viu N casos, né? Talvez a Standard Oil do Rockefeller para ficar no petróleo, que foi quebrado. A Microsoft, né? Há pouco tempo atrás, também teve esse problema. Se discute hoje as Big Techs. E a Petrobras continua lá no Brasil fazendo isso, né? Tendo esse monopólio de fato. Isso é uma das coisas que mais atrapalha o país, né? Essa falta de estabilidade legal em relação aos compromissos assumidos, né? Eu estou falando na perspectiva como economista, porque isso não acontece só no petróleo, tá? Em todo tipo de privatização ou concessão ou qualquer coisa, é uma história atrás da outra, só dá rolo. Né? E o Brasil, rapaz, tem essa tradição de intervenção, né? E principalmente se a gente fala de infraestrutura você sabe que é uma indústria de capital intensivo e de amortização de longo prazo. Então, ela perpassa governos, né? O governo do presidente no Brasil demora 4 ou 8 anos, né? E o problema do Brasil, quando vem um outro governo novo, esquece tudo que o outro fez, né? E isso acaba, né, afastando o investidor. Então, assim, eu acho que agora você está vendo, por exemplo, a Eletrobras,
ela é uma empresa que foi privatizada no governo Bolsonaro, mas não foi o governo Bolsonaro que privatizou a Eletrobras, foi o Congresso Nacional. Até porque a própria Petrobras, se você quiser privatizar a Petrobras, tem que ter uma lei no Congresso. Nenhum presidente da República pode decidir privatizar a Petrobras. No caso da Eletrobras, a mesma coisa. Aí ganhou o presidente Lula toda hora falando, temos que reestatizar a Eletrobras, porque isso aí foi um horror, essa privatização. Mas já foi feito. Já foi feito, mas isso cria, né, para o investidor aqui de uma fora ameaça uma ameaça para... Como é que eu vou botar dinheiro no Brasil em infraestrutura? Agora, você vê o caso da Vale recentemente. A Vale também é uma corporação onde o governo é minoritário. E o governo, não, eu quero colocar o ex-ministro Guido Mantega de presidente, porque eu tenho que reparar um erro do passado. Então, essas coisas, quer dizer, são muito ruins, entendeu? E que acabam trazendo uma imagem ruim de Brasil, né? Eu acho assim, cara, eu acho que determinadas empresas como Petrobras, Vale, Eletrobras, tem que ser 100% privada. Porque também eu não acredito, né, nesse negócio de corporation, né, que tem Estado no meio. Né? Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, na minha opinião. Na Europa é muito comum, por exemplo, a Enel italiana, ela é uma corporation, tem um Estado italiano no meio. Por isso que não funciona, cara. Né? Porque aquele negócio, o pessoal fala que o Estado é o seguinte, é igual lagartixa, você corta o rabo, cresce outra vez, entendeu? Então é isso, a gente tem que decidir. Eu sempre falo para Petrobras, tudo bem, o problema do PT é que ele acha, o presidente Lula, ele tem certeza que a Petrobras é 100% estatal. E a Petrobras não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa de economia mista. A maior parte dos acionistas da Petrobras estão aqui em Nova York, na Bolsa de Nova York. Então, se quer mexer com a Petrobras, quer segurar preço, quer usar a Petrobras para fazer isso, aquilo outro, então estatiza a Petrobras, fecha o capital e faz o que quiser com ela. Agora, enquanto ela não tiver o capital fechado, não pode fazer isso. Entendeu? Tem que dar lucro à Petrobras. Dando lucro é bom para quem? Para o governo, que o acionista majoritário. Arrecada. Eu tinha uma experiência agora no início do governo Lula, eu fui no Congresso falar com um grupo de senadores, aí o senador assim, Adriano, é um absurdo o lucro que a Petrobras dá. Eu falei, meu senador, absurdo uma empresa de petróleo não dá lucro, porra. Entendeu? Então essa mentalidade, entendeu? Que está por trás dela, no imaginário brasileiro, está aquele famoso slogan que eu falo, que é o maior slogan já feito no Brasil todos os tempos, que é o quê? O petróleo é nosso. Eu brinco, se ele é nosso, deixa eu vender a minha parte. Eu não consigo, né? Vamos tocar num ponto que é muito educativo. Falar sobre as crises do petróleo, os crashes que tiveram econômicos. O que motivou o primeiro? Pode falar? Pode. Acho que você tem essa história melhor do que eu, pois né? É. O primeiro foi em 73, mas acho que ele 73, porque o petróleo estava muito barato, né? E você estava com uma demanda crescendo demais. Estava em 2, 3? 3, 4 dólares. Porque quando eu falo isso hoje em dia... É impossível, né? É muito louco. A pessoa fala, o quê? Eu falo, era isso, 3 dólares. Lembra que a OPEP ela foi criada no início da década de 60. Então, aquela questão lá da guerra do Yom Kippur, aquilo foi a gota d'água do copo. Não foi a guerra do Yom Kippur que fez o preço do petróleo dobrar. Foi que você tinha uma demanda muito maior do que uma oferta. E uma oferta controlada na mão de poucos. De pouco. Aí chegam os árabes, peraí, esse negócio não está certo, né? Eu não posso vender esse negócio a 3, 4 dólares. Então veio o primeiro choque do petróleo. Então, mas foi assim, foi a demanda que era grande, isso. Ou seja, os países estavam assim, vendendo tudo que eles produziam. Isso. E aí, conflito, e empurra... Você teve exatamente, você teve a guerra... Como um né, estopim. E a resposta à guerra, em razão dos árabes, da OPEP, criada antes, ter o controle da oferta de óleo, que você não tinha Estados Unidos produzindo, não tinha Brasil produzindo, não tinha Mar do Norte produzindo, não tinha Rússia produzindo, você tinha basicamente árabe produzindo e os Estados Unidos consumindo. Então, em resposta à guerra, os árabes cortam produção. E aí, com uma demanda crescente, corta a produção, o preço dispara. Aí dobra, né? Aí você vê como é que é mercado. Aí, e ele foi de 3 para 12 ou para 20? Foi de 3 para 12. No primeiro momento. 4 vezes mais caro. Aí depois você vê, aí em 79 você tem um segundo choque, ele vai para 30. Então, mas aí o primeiro choque, bom, só para as pessoas entenderem, bagunçou a economia global inteira. Totalmente. Mas o primeiro choque, vou dizer, a motivação foi econômica, né? Porque você tinha uma demanda maior que a oferta de petróleo. O segundo choque, 79, não é. O segundo choque, 79, já é uma especulação. Eu aproveito a queda do chá do Irã, entra os ayatollahs e dobra o preço do barril. Vai para 30. De novo a OPEP. De novo. Ou seja, você ainda tinha um controle de oferta grande na mão dos países, na mão do cartel. Aí o que aconteceu? A 30 dólares... Mas é uma pergunta. Os Estados Unidos, com o poderio militar, de alguma forma, não exerceu pressão
porque historicamente é quase que essa é a troca. Sauditas, fiquem ricos e eu te protejo. Mas ele estava mas os sauditas no primeiro choque estavam um pouco ricos ainda, né? Não estavam muito ricos. E os Estados Unidos sabia que tinha um problema de demanda e de oferta. Entendeu? Então a guerra do Yom Kippur, volto a repetir, foi o estopim. Agora, o segundo choque já foi diferente, quando você passa de 15 para 30. Aí os Estados Unidos, peraí, não pode ser isso não, cara. $30 já não dá, porque isso não é preço de mercado. Aí você já está fazendo um preço político, né? Cartelizado. Né? E aí o que acontece? Dois eventos. Primeiro, isso aí determinou que os países não OPEP começam a produzir mais. Aí vem o petróleo offshore, né? Porque a $30 já valia a pena furar no mar já. Então começa a crescer a produção não OPEP. E segundo, os Estados Unidos faz o seguinte, quanto é? O petróleo a $30, a inflação disparou. O que o Paul Volcker, na época, era o presidente do Fed? Ele fez o choque dos juros em 81, 82. Né? Então, e o que aconteceu? Em 81, 82 fez um choque de juros. Quando o juro subiu muito, aconteceu o preço do barril, ele voltou para 15. Porque desacelerou a economia. Porque desacelerou a economia. Então ele volta ao estado de preço econômico, tira o viés político do preço do petróleo. E ele fica assim durante toda a década de 80 e 90 praticamente. Só no final da década de 90 que ele volta a subir. Por quê? Outra vez, a demanda começa a subir. Então, petróleo, cara, ele é assim, ele tem várias questões que mexem com o preço do petróleo. A primeira é como todo produto, é a lei da oferta e da demanda. Se a demanda está crescendo mais, porque a oferta, o preço sobe. Agora, o petróleo, como é a commodity mais importante do mundo, ele tem uma sensibilidade muito grande à questão geopolítica. Então, qualquer guerra, por quê? Porque o petróleo, os grandes produtores estão concentrados em áreas muito sensíveis politicamente. Então, quando você tem alguma questão geopolítica, independente se a oferta está maior, que a demanda está maior que a oferta, o preço sobe. Você viu guerra do Rússia com a Ucrânia, o preço chegou a mais de $100. Então, o petróleo é aquele negócio. Eu falo que o petróleo é igual uma onça, um leão, né? Cai uma folhinha na floresta, ele sai correndo, entendeu? Porque ele é muito sensível a qualquer coisa desse tipo, né? Eu acho que tem várias ramificações aí nessa história. Você vê que a gente pode voltar a ter outros choques, ou do ponto de vista hoje porque hoje a produção não está mais tão concentrada, o mundo segue dependente, mas a produção é muito maior, não é concentrada, tem vários outros produtores e exportadores. Hoje a possibilidade de um choque tão monstro está fora das possibilidades. Eu acho que está, mas se você olha para a pandemia, o petróleo chegou a $20. Chegou a negativo. Chegou a negativo. Era muito baixo, assim. Tinha que dar, tinha que pagar para pegar petróleo. Né? E aí, antes da pandemia, as grandes petroleiras, as majors, né, elas começaram a investir muito menos em explorar e produzir petróleo por causa da pressão ambientalista. Né? Então, elas reduziram investimentos para exploração e produção. Quando veio a pandemia, quer dizer, o petróleo foi a 20, menos de 20, 10, 5, o que a Rússia, a OPEP fez? Oportunidade da gente voltar para a cena energética. Eles começaram a criar cotas outra vez. Vamos reduzir mais ainda para o preço voltar a subir. Aí arrumaram um parceiro, que foi a Rússia, né? E criaram a OPEP+, né? OPEP+, que é a OPEP tradicional, mais a Rússia. E aí os caras começaram a criar cota de produção. O pessoal esquece que antes da guerra da Ucrânia com a Rússia, o petróleo já estava a $80, quase $90. Por quê? Porque você tinha um cara que controlava, porque o não OPEP começou a ter menos peso para equilibrar a oferta e demanda. Vem a guerra, o preço vai a mais de 100, tá certo? Agora o que está acontecendo outra vez? O petróleo muito caro, 80, 90, 100, viabilizou o que outra vez? Petróleos mais caros. Então os Estados Unidos começou a bombar a produção outra vez de shale oil. Então, quer dizer, mesmo com a guerra do Hamas, com a continuidade da guerra da Ucrânia, o petróleo não está mais em 100, está flutuando de 80, 75. Por quê? Porque você tem muito petróleo não OPEP entrando no mercado. Mesmo assim, não está um preço barato. Ele está $80, $75, tá certo? Então o pessoal fala, mas guerra do Hamas, Israel, o petróleo vai voltar. Você não voltou. Por quê? O petróleo tem uma oferta grande e a demanda também ela não está crescendo. O mundo está em crise econômica. Em particular a China. Né? A China não voltou ao crescimento antes da pandemia,
como todo mundo esperava, né? Aquele crescimento anterior à pandemia. Então, o mercado está nessa situação. Então, eu acho assim que o choque do petróleo, como foi, lembra só, 73 foi um choque econômico, 79 choque político. Agora a gente teve uma mistura de choque econômico e choque político pós-pandemia. Então, acho que assim, é difícil a gente falar isso, mas vamos lá, imagina o seguinte agora, a gente está vendo o Irã aí nervoso, né? Se o Irã entrar numa guerra com os Estados Unidos, cara, o petróleo volta para 100. Porque até passa de 100. Até passa de 100. Por quê? A guerra do Hamas... Mas ainda assim não é o que foi um choque de 70. Eu acho que se você pensar, por exemplo, a guerra do Hamas com Israel, ela é muito parecida com o primeiro choque, com a guerra do Yom Kippur. Né? Também foi até a data, acho que é parecida, mas são 3 ou 4 dias antes ou depois. E aí, só que acontece ali, aquela coisa, você não tinha múltiplos ofertantes. Então a resposta à guerra, a Israel bombardear o Hamas, aquela história toda, podia acabar sendo cortar o petróleo. Hoje não tem como. Se os árabes, mesmo a OPEP, quiser cortar, ela dá uma turbulência ali no mercado, mas não quadruplica o preço. Mas eu acho que dentro dessa história, talvez quadruplicar preço num cenário de médio, mesmo de longo prazo, é difícil você falar. Mas eu acho que turbulência pode acontecer. Então você pega o Irã, que está bombardeando o navio, né, no Iêmen e fecha os Estreitos de Hormuz, por exemplo. Cara, isso é um baita de um problema para o mercado global. A Rússia, quando sofreu sanção da Alemanha, né, a Rússia praticamente dominava o mercado de gás alemão, que dependia pra caramba do mercado russo. Você teve uma turbulência grande. Você teve um choque do gás. Você teve um choque do gás, o preço subiu pra caramba, talvez 10 vezes, ou quase 10 vezes, mas foi uma coisa relativamente rápida e, do ponto de vista tecnológico, velocidade, economia, conseguiu recuperar talvez mais rápido que um choque como a gente viu em 73 ou 79. Porque o gás agora, o gás era um produto, uma energia primária que o pessoal não prestava muita atenção. Agora não, agora está prestando atenção, né? Porque o gás, além de substituir o petróleo em uma série de usos, o gás é um fóssil, mas é o fóssil mais limpo que o petróleo. Então o gás está ganhando outra dimensão no mundo. Agora, nessa brincadeira toda, cara, vamos falar um pouquinho de Brasil. O Brasil tá bem no filme pra caramba, cara. O Brasil é o protagonista hoje da cena de petróleo no mundo. Por quê? Olha, nós já somos o 9º maior produtor de petróleo do mundo. A gente pode virar o 5º lá para 2030, lógico que depende de algumas variáveis, mas nós temos potencial para isso. Que é um prazo super curto, né? Super curto. A gente está falando de chegar a 5 milhões, 4 milhões de barris só com pré-sal. Se a gente conseguir expandir essa produção lá a partir de 30 para a margem equatorial, a gente continua sendo um grande produtor, né? Porque, como eu te falei, petróleo, ele cresce, estabiliza e cai. Então, a bacia de Santos, pré-sal, substituiu a bacia de Campos. E provavelmente, quer dizer, se o IBAMA deixar, a margem equatorial vai substituir o petróleo do pré-sal na bacia de Santos. Mas, de qualquer maneira, hoje a gente é protagonista. Por que é protagonista? Porque o petróleo hoje é o segundo maior responsável por saldo da balança comercial brasileira. Né? Ela só perde para o agronegócio. Esse ano que vem, esse ano 2024, com safra quebrando, o petróleo vai subir mais ainda a importância da balança comercial brasileira, né? como produto exportado, né? O petróleo gera uma receita gigante para estados e municípios e União com os royalties, né? Então isso aí salva uma série de municípios brasileiros produtores de petróleo e estados. A própria União não tem nenhum setor da economia que bota tanto dinheiro no Tesouro Nacional como o petróleo e vai continuar botando, porque nós estamos aumentando a produção, nós estamos em 3 milhões e 100, vamos para 4, 5. Agora, temos que ter juízo, né? Lá atrás, no passado, né, quando se descobriu o pré-sal, o governo PT resolveu, não, pré-sal é diferente, então o modelo da concessão, que era o modelo jurídico, não serve mais. Vamos trazer o modelo da partilha, que já existia em outros lugares do mundo. Só quer dizer, entre o desejo de ter o modelo da partilha e a realização, nós ficamos 4, 5 anos sem leilão de petróleo no Brasil. Você imagina a quantidade de investimento que a gente perdeu e a quantidade de empregos que deixou de ser gerado. Né? Muito tempo. Muito tempo. Depois ainda veio muito ruim a lei da partilha, depois teve que ainda do governo Temer ser modificada para poder atrair investidores para leilões novos. E agora o que eu tenho receio é o seguinte, tem tudo para a gente produzir 5 milhões de barris, mas se começar a olhar para o retrovisor, como eu brinquei, a gente pode não chegar aos 5 milhões. Por que pode não chegar? Primeiro, é que a Petrobras voltou a querer ser dona de tudo. Então, dona de tudo, ela não vai ter dinheiro para tudo. Né? Então, você pode comprometer uma boa parte da produção, do crescimento da produção. Ela estava vendendo campos
em terra para empresas novas brasileiras e ela parou de vender, tá certo? Segundo, cara, essa questão aí do conteúdo local, né? Conteúdo local é aquela coisa de exigir que se compre uma série de equipamentos no Brasil. Não é ruim lei de conteúdo local, acho que até é bacana você usar conteúdo local para estimular a indústria brasileira. O que não pode é confundir conteúdo local com reserva de mercado, foi acontecendo no passado. Então, tem 1000 escândalos que mostraram isso, né? 7 Brasil, né? Enfim, não vou citar aqui que não cabe, mas assim, eu tenho medo de que volte essa coisa. Terceira questão de imposto, né? Que esse governo do PT é um governo arrecadatório, ele não quer cortar custos, ele quer aumentar a receita. E para aumentar a receita só tem uma maneira de ser, aumentando imposto. E você só aumenta imposto, o setor que tem dinheiro vai pagar. O setor de petróleo é uma maravilha, né? Agora, os caras já pagam royalties, né, com mineração também, vai botar mais um imposto ainda, então isso pode afastar investidor também. O cara assim, peraí, com esse nível de imposto no Brasil, eu vou explorar petróleo em outro lugar, não é só o Brasil que tem. Guiana, por exemplo, agora, que está ali pertinho do Brasil, diz que vai virar uma nova Abu Dhabi, né? É possível mesmo. É possível mesmo. Já tem uma reserva lá de 5 bilhões, 8 bilhões de barris. Parece que a reserva da Guiana hoje já é quase a reserva do pré-sal, tá certo? E o pessoal vai falar por quê? Porque lá a regra do jogo atrai as empresas. Então, cara, a ExxonMobil, por exemplo, tá saindo da Argentina, está saindo do Brasil e indo para a Guiana. Por quê? Porque lá ela tem um outro ambiente que dá margem a ela ter uma lucratividade maior. E por último, a gente tem uma coisa no Brasil que está muito complicada, que se chama licença ambiental. O IBAMA voltou a ser um órgão político, né? A ministra Marina Silva é uma ministra complicada, né? Elas querem transformar, por exemplo, a Amazônia num santuário, né? E isso também dificulta a empresa do petróleo, né? Porque se você não tem licença ambiental, você não pode furar. É possível explorar o petróleo de forma segura na região da Amazônia? Eu acho com certeza, cara. O petróleo hoje... A própria empresa de petróleo hoje, as grandes empresas, elas têm um cuidado danado com o meio ambiente, que elas sabem que se tiver algum acidente grave ambiental, elas podem acabar, como quase acabou a British Petroleum, a BP, né? No vazamento de Macondo, né? Então, acho assim, ao contrário, eu acho que você podia pegar o dinheiro do petróleo e fazer uma política ambiental melhor. Vou te dar um exemplo. Eu estava vendo o estado do Amapá. O Amapá, lá está na foz do Amazonas, é um lugar que poderia se explorar petróleo, mas o IBAMA diz que não pode, porque tem não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você vai para o Amapá é 80%, se não estou errado, 75%, 80%, 85% é AP, área de proteção ambiental. Você não pode fazer nada no Amapá. Agora, então, em termos ambientais, o Amapá é um dos principais estados brasileiros. Se você for olhar do ponto de vista socioeconômico, é o estado mais pobre do Brasil. Então tem uma coisa errada. Eu vou preservar a árvore e as pessoas morrem de fome, morrem de diarreia, morrem de inanição. Quer dizer, isso não funciona. A gente tem que entender que não é incompatível, ao contrário, tem tudo a ver a você petróleo com proteção do meio ambiente. Tem uma coisa também que a gente tem que falar, que é o seguinte: não só a dificuldade, né, do IBAMA de emitir a licença ou dos quesitos que o IBAMA exige, de não entender que a exploração de petróleo, de qualquer outro minério, qualquer outra exploração econômica pode ser sustentável, é a questão do tempo. Se você pegar esses campos da margem equatorial, eles foram leiloados em 2013. Ou seja, faz sentido o IBAMA levar 10 anos analisando um processo ambiental para saber se aquela empresa, aquele consórcio, pode ou não realizar pesquisa para explorar, para saber até se tem petróleo do ponto de vista comercial, né? Nesse meio do caminho, 2 empresas que eram sócias da Petrobras nos campos saíram do negócio, desistiram. Então, eu acho que esse prazo também, esses prazos que o IBAMA coloca, de certa maneira inviabilizam, né, e prejudicam a indústria, independente do quesito do que decide. Já existiu um questionamento direto aos líderes do IBAMA que eles possam ter se posicionado, que justifique, que explique isso? Por que 10 anos? Então, que eu saiba não. Eu acho que eu saiba não... Eu nem sei quem é, tá? Mas eu também poderia colocar esse cara aqui. Mas eu acho que virou um debate ideológico. Eu acho que ele colocou uma coisa política. Eu acho que o prazo acaba sendo político. Porque ficou ideológico político. Essa ideologia política é difícil, é igual discutir religião, né, cara? Não tem como, entendeu? E não só é do petróleo, né, Bruno? Eu acho que você que conversa aqui com diversas pessoas, diversos setores diferentes, eu acho que a reclamação, quesito licença do IBAMA, nível de exigência das licenças e prazo, eu tenho certeza que deve ser um ponto de reclamação de 90%.
90% das pessoas, dos empresários, de quem tem qualquer tipo de atividade que dependa do IBAMA para funcionar. O que é assim explícito aqui para mim, eu que convivo com grandes fundos aqui, especialmente de Nova York, é o que a gente falou anteriormente, que é a bagunça, a instabilidade legal do Brasil. Isso sim, eles ficam assim... Legal e regulatória. Não é só legal, é legal e regulatória. Ou seja, as agências reguladoras do Brasil... Eu até ensinei isso para eles. Eu falei, o Brasil é o seguinte, você está jogando bola e na hora que você vai chutar para o gol, o juiz apita e fala, não, agora é basquete. Esse é o Brasil, eles dão risada. Porque o problema todo do Brasil hoje é que a estabilidade regulatória é muito grande. As agências reguladoras no Brasil, elas estão muito assim, tecnicamente ruins. Elas não estão cumprindo o papel para o qual foram criadas, elas estão muito politizadas. As indicações para as agências reguladoras do petróleo, do CAD, da ANEEL, da Transporte, são indicações muito mais políticas do que indicações técnicas. E quando as agências foram criadas, eram para ser órgãos técnicos, eram para ser órgãos de Estado e não órgãos de governo. Mas o fato é que elas foram transformadas em órgãos de governo, não de Estado. Isso cria uma situação que dificulta o investimento. Agora, voltando ao petróleo, eu quero frisar o seguinte: o Brasil tem tudo para ser cada vez mais um protagonista no cenário de petróleo no mundo. Tem tudo para que o petróleo ajude o Brasil a crescer mais, mas tem 3 fatores que podem estragar tudo isso. É a criação de novos impostos, como esse imposto do pecado que foi criado na reforma tributária, a volta de uma política de controle local que se confunde com o exército de mercado e a questão do licenciamento ambiental. Esses 3 fatos podem criar um retrocesso no Brasil e aí a gente não vai chegar nos 5 milhões de barris. Vai lembrar, né, que essas agências todas, incluindo o IBAMA, né, a ANP, a ANEEL, outras, né, apesar de terem quadros técnicos internos, né, de altamente competentes, muitas vezes a direção que a agência toma é que acaba sendo política. Eu acho que essa direção é que mudou aí o rumo de ser uma instituição mais técnica e acabou virando uma instituição mais política, mas não em razão, muitas vezes, do quadro técnico de técnicos que existem nas agências. Primeiro, segundo escalão e terceiro escalão que ele está falando, mas de qualquer maneira, isso aí não é só... Não é toda a agência não está afetando só o petróleo, não, está afetando o setor de energia elétrica, está afetando o setor de mineração. Esse negócio, por exemplo, agora do CAD, essa coisa de concorrência, está afetando isso, entendeu? Então, assim, o Estado brasileiro não entende, né, que ele deveria ter mais cuidado, né, em criar agências, né, realmente, agências de Estado, não de governo, né, e deixa que o empresário privado investe, empreende, entendeu? Mas o Estado brasileiro, ele quer empreender também, entendeu? Ele acha que sabe tudo, né? Eu falo que às vezes assim, no Brasil também a gente tem um pêndulo, né? A esquerda acha que tem que intervir, ela acha que ela sabe o que é melhor para o Brasil. Então, aí quando vem uma direita também meio radical, o cara também acha que o mercado resolve tudo, entendeu? Então que eu brigo assim, se queimar a lâmpada na sua sala, não precisa trocar, que o mercado vai trocar. Então esses exageros, às vezes, em particular em setores de energia, que são setores que têm uma característica muito particular, né? Então se falar de energia elétrica mais ainda, né, que deixam que o planejamento brasileiro, né, fique pendular dessa maneira e aí você não avança, entendeu? Você dá um passo para frente, dá 2 para trás e vamos que vamos, né? Mas, enfim, é o que a gente tem. O seu exemplo do jogo do basquete, futebol, é muito bom. E é exatamente isso que aconteceu na história do refino. Você vê, a Petrobras tinha um termo, um acordo assinado entre ela, a Petrobras, e o CAD, o órgão instituto brasileiro, da venda das refinarias. Aí uma empresa internacional olhou isso e falou, opa, tem aqui uma grande oportunidade. O Brasil, um país que tem tudo para ser um grande refinador, grande produtor de óleo, tem um mercado crescente, consumidor de diesel, de gasolina, por aí vai, faz um investimento, na espera, é óbvio, que aquele acordo seja cumprido, né, e feito. O cara compra e do dia para a noite, não, olha só, não tem mais acordo não, vamos acabar com esse acordo, vamos suspender. E o cara ficou com o ativo, né, sempre na esperança, ou seja, na hora dele fazer o gol, o cara falou, não, tira a trave, bota uma cesta aqui, agora o ponto é ali em cima. E você chutou a bola. E você, não, agora é só com a mão. Agora é mais com o pé, com a mão. Deixa eu fazer algumas perguntas rápidas. Tá. A primeira delas, não sei se é sensível ou não, mas eu não vi você publicamente esclarecer por que você não aceitou a presidência da BR, da Petrobras. Não, você esclareceu isso? Não? Eu acho que eu já esclareci, né? Porque eu não aceitei tem vários motivos, né? O primeiro motivo que
estava no final de governo Bolsonaro, né? Ou seja, não ia dar tempo de fazer. Não ia dar tempo de fazer grande coisa e naquele momento também não se sabia se o presidente Bolsonaro ia ser reeleito ou o presidente Lula, acabou sendo o presidente Lula, e você não faz nada numa empresa do tamanho da Petrobras em 4, 5 meses. Segundo também, na época você tinha a lei das estatais, né? E você colocou uma série de impedimentos para mim. Não, você tem que vender a sua empresa, porque você não pode ser presidente da Petrobras, você tem conflitos de interesse, né? Eu acho o contrário, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro, se me escolheu uma hora para ser presidente da Petrobras, é porque eu conhecia do assunto, né? Então, mas já tinha no Brasil tem muita coisa, se você acusar o cara do crime antes de ele cometer, né? Não, se for Petrobras, você vai beneficiar os seus clientes. Pô, mas deixa eu ir para lá, se eu beneficiar, você me prende, me multa, mas você está me acusando de uma coisa que eu ainda não fiz, né? Então, assim, foi uma série de circunstâncias, entendeu? Eu acho que não foi o momento, talvez, para mim. Agora, para mim, foi bacana, porque só o fato de ter sido convidado, ser lembrado para ser presidente da Petrobras, do ponto de vista profissional, para mim, foi o máximo, entendeu? Chegar a ser lembrado, ser presidente da maior empresa do Brasil, das maiores petroleiras do mundo, né? E assim, eu brinco também tem um troféu que eu carrego, que eu fui o único brasileiro que não aceitou ser presidente da Petrobras. E isso se conecta com a segunda pergunta. No que consiste o trabalho de consultoria que vocês oferecem hoje? Assim, em poucas palavras. Fala, Pedro. Olha, a nossa empresa ela dá consultoria para o setor de energia como um todo. Acho que isso é uma coisa relevante, porque no passado, né, a gente tinha muito essa divisão entre energia elétrica e setor de petróleo e gás. E hoje esses setores, né, o energy aqui, é muito mais importante que só o power ou só o oil and gas. Então acho que talvez nós sejamos a única consultoria que consegue ter essa visão 360 do setor de energia. E daí se desemboca, né, tanto contratos de prestação de serviço estratégico para a companhia que quer entrar no Brasil, até modelos de oferta e demanda de energia para quem quer comprar energia, vender, entrar no setor, até M&A, né, que a gente acaba trabalhando para empresas interessadas ou em comprar outras empresas ou em privatizações e por aí vai. E o trabalho também de palestra, entrevistas, né, que a gente acaba dando lá no CBE para falar do setor para o Brasil e também para o exterior. Tá, e encaminhando o nosso papo aqui para um fechamento, eu acho que o tema aí final é o meio ambiente, porque COP28 agora, sempre o petróleo sendo o grande vilão, aquecimento global, etc. E a gente começou essa conversa dizendo o seguinte, não dá, a gente é dependente do petróleo, não adianta falar amanhã vamos acabar com isso aí, que o mundo para e, enfim, criaria um colapso e efeitos também muito negativos. Qual é a harmonia dessa história? O que a gente tem que perseguir? Eu acho que você não faz transição energética sem petróleo, tá? Eu acho que não tem que olhar o petróleo como vilão. O petróleo vai ajudar a fazer a transição energética, por várias razões, né? Porque você não acaba com uma indústria de 150 anos do dia para a noite. Então, a transição energética é uma coisa que se faz muito lentamente, né? Você também transição energética sem petróleo, você vai aumentar o preço da energia, como já falou aqui. São razoáveis as metas que eles ficam estipulando? Eu acho assim, eu acho que esse negócio de meta é um negócio muito complicado, né? Porque normalmente a gente nunca cumpre as metas que se propõe, né? Eu falo que tem três profissionais no mundo que erram sempre em previsões, né? Que é economista, geólogo e meteorologista, né? Então, você sempre erra. Agora, e essas metas são difíceis de analisar, porque se você olhar do ponto de vista do ambientalista, ele vai dizer que o petróleo vai acabar em 2025, 2030. Se você olhar para um pouco o pessoal mais petroleiro, vai dizer que é 2040. Entendeu? Eu acho que essa polarização é muito ruim para o mercado de energia. Eu acho que a gente tem que encontrar o bom senso, entendeu? O bom senso, o que é o bom senso? O mundo não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. Todas as fontes são boas. O que é ruim é não ter energia. Cada fonte tem um atributo. Então vamos olhar os atributos de cada fonte, olhando para quê? Para que ela colabore com a sustentabilidade com o meio ambiente, ela colabore em não faltar energia e ela colabore em dar acesso às camadas de baixa renda a essa energia. Eu acho que é isso que tem que entender. Essa polarização, volto a dizer, não leva a nada, só leva a coisa ruim, né? Então não dá, volto a dizer, o mundo hoje, quem fala para você, que vai acabar o petróleo, vai acabar o carvão, vai ser só energia renovável, ele não está falando a verdade para você, não vai acabar. Vai diminuir, talvez, a importância que ele tinha anteriormente, mas não se faz transição energética sem usar todas as fontes de energia. Eu acho que a pergunta que você tem que fazer, né, é até quando o petróleo vai ser protagonista.
né? E quanto tempo isso vai levar. O mundo ele já viveu outras transições energéticas, né? Antes de 1750, o mundo vivia basicamente, do ponto de vista de energia, de queimar madeira. Em 1750, você tem a Revolução Industrial, o carvão passa a ser um protagonista. Mas as pessoas continuam queimando madeira. Depois, 100 anos depois, você tem 1850, o petróleo. O Coronel Drake, aqui na Pensilvânia, explora lá e descobre esse ouro negro, e o petróleo vira um protagonista do mundo da energia. Porém, até hoje se queima carvão mineral. Então, eu acho que essa próxima transição, ela também deve ser olhada dessa forma. Determinados componentes, como você colocou no início, esse plástico, não são feitos, não é possível ser feito através do petróleo. E você, quando tira esse agente, essa indústria, que ficou tanto tempo dominando a energia do planeta dessa discussão, você acaba prejudicando a discussão. Então, acho que hoje você não tem ainda, isso é um fato, um combustível, uma fonte primária de energia que consiga substituir o petróleo com a capilaridade que tem e a preços módicos. Vale lembrar que o mundo ele não é só o hemisfério norte, ele é também o hemisfério sul. Então, países da África, a própria China, a própria Ásia como um todo, ainda precisam e querem ter energia muito barata, diferente da Suécia, da Noruega, e por aí vai, que optam, e justo, por ter uma energia mais limpa, porém mais cara. Então, acho que essa dicotomia ela precisa ser entendida e, óbvio, a discussão não é se vai acabar, é quando ele vai deixar de ser protagonista. Tem outro vilão, cara, que é a energia nuclear, por exemplo. Eu acho que o mundo não pode abrir mão de energia nuclear. A energia nuclear ela vai voltar com força porque não tem outra maneira de se atender a humanidade de maneira mais equitativa de eletricidade sem energia nuclear. Então, eu volto a dizer, a questão é toda essa, cara. Não tem energia ruim. Isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que a gente precisa dar acesso à energia para todo mundo. Porque hoje, cara, energia é igual água e esgoto, negócio de saneamento. Ninguém pode viver sem energia. Como é que você vive sem energia? Como é que você carrega o seu celular? Como é que você tem a geladeira, a televisão? É impossível. É impossível, entendeu? Então, agora, como é que aquela energia chega na tua casa? Ela pode vir de várias fontes primárias. Pode vir do petróleo, pode vir da água, pode vir da eólica, pode vir do solar. Entendeu? Mas o importante é que ela venha. Ela venha com qualidade, com confiabilidade e a preços acessíveis. Tem aquele filme bonito, O Menino que Descobriu o Vento, que como a energia é importante para a qualidade de vida da pessoa. O garoto descobre como gerar energia através do vento num lugar que não tem energia nenhuma. Aí você vê a dificuldade que é as pessoas viverem sem. Quais são as utilizações do petróleo hoje que são mais danosas para o meio ambiente? Eu acho que, veja bem, por exemplo, gerar energia elétrica com óleo é danoso para o meio ambiente, até porque você tem outras fontes que você pode usar em relação ao petróleo. Porque tudo bem, você para substituir petróleo, você tem que ter alguma fonte, como ele falou, mais limpa e com preços de mercado, preços que você não vai levar. Então você tem o gás natural hoje, você tem a própria hidrelétrica, você tem a nuclear, você tem a eólica, a solar. Então, se essa fonte de energia, gerar energia com óleo, com o próprio carvão, é hoje uma atividade que você pode substituir por outras fontes. Agora, por exemplo, transporte. Transporte é complicado, gasolina, diesel, querosene de aviação. Entendeu? Você não... Porque polui muito. A resposta é qualquer queima do petróleo polui. O problema é que em determinados setores, como ele está colocando o transporte, é mais difícil você achar um substituto. Geração de energia, por exemplo, é volume de queima. Se você ter toda a geração de energia do planeta, como já foi no passado, óleo diesel, provavelmente vai ser o pior uso do petróleo. Hoje você não precisa mais, você tem o gás natural, tem as próprias fontes renováveis, nuclear e por aí vai, se diminuiu. Mas o transporte hoje talvez seja, na minha opinião, o grande vilão do petróleo. Agora, determinados setores também, como você colocou, são insubstituíveis, como a petroquímica. Uma petroquímica que produz diversos produtos são insubstituíveis. Então, eu acho que esses serviços do petróleo, vamos dizer assim, dos derivados, talvez vão ser os últimos a serem modificados por questão tecnológica e por aí vai. Mas tudo que queima de petróleo polui, não tem jeito. O fato é o seguinte, cara, obviamente por uma questão ambiental, o petróleo tende a perder protagonismo. Ele tende a ter uma presença menor na matriz energética mundial. Mas ele vai continuar tendo alguma presença. Não dá pra, você pode zerar petróleo, eu não acredito nisso, entendeu? Agora, com as tecnologias, por exemplo, se você começa a ter baterias para guardar a energia da eólica, da solar, baterias mais baratas, tudo isso vai... Agora, o próprio petróleo também, o pessoal lembra assim, o petróleo também está evoluindo no tempo tecnológico. A tecnologia, por exemplo, de captura de carbono hoje é uma tecnologia que você usa o petróleo e emite menos.
Entendeu? Então, também a indústria de petróleo está trabalhando essa ganho de direção eficiência de determinadas máquinas. Ganho de eficiência. Antigamente, o motor de uma máquina consumia X litros de diesel ou de gasolina. Hoje consome muito menos. Hoje consome muito menos. Os próprios aviões também. Entendeu? Então, isso tudo você também tem uma evolução. O fato é que, volto a dizer, falta o seguinte, cara, não dá para abrir mão de uma fonte de energia. Há um ano atrás, eu fiquei 2 meses na Universidade da Pensilvânia, onde eu estudei, e a gente passou lá, desses 2 meses, pelo menos 4 dias discutindo energia e petróleo. Mas aqui eu estou falando, eu não quero ensinar o padre a rezar, porque vocês são os mestres, né? Mas o entendimento nosso do que se discutiu lá, e eu na perspectiva de economista, o que eu verbalizo quando me perguntam, eu falo... É simples, a dependência do petróleo não vai acabar, pelo menos pelos próximos 150 anos, 200, nem dá para ver. Mesmo que os carros deixem de usar combustível, etc., porque está lá, está na espuma do microfone, está no acabamento, está na tinta, está no verniz da mesa, está em tudo, né? As pessoas não têm ideia que está em tudo. Então, o que se concluiu ali é uma tendência para se pegar as formas mais poluentes e se controlar, então de forma gradativa se procurar reduzir, por exemplo, a parte de veículos, algumas outras queimas, melhorar a tecnologia e ir criando fontes para se substituir aos poucos, né? De forma que acomode preço, oferta, demanda. É isso aqui, é aquilo que eu coloquei para você, quer dizer, das outras revoluções industriais, das outras revoluções energéticas que você teve nas transições, nunca deixou de se usar o combustível anterior. Então, o carvão se usa até hoje, a madeira se usa até hoje. Então, o petróleo ele também vai ser usado. A questão é que você falou, acho que o grande desafio do mundo é saber o que vai ser substituído, né, a que tempo, como e a que preço. Porque é muito simples você querer substituir toda a geração do planeta, a geração eólico solar, botando baterias e por aí vai, a que preço isso vai ser? Ou hidrogênio verde, que é um combustível que está em discussão, ou os próprios carros elétricos. Eu acho que esse arranjo é que eu acho que o mundo precisa discutir para chegar no consenso. Carro elétrico na China é altamente poluente, né? Porque a geração chinesa basicamente é carvão, né? Então você carrega a bateria do carro com a energia do carvão. Queimão. Que é até pior. Essa questão de energia renovável, por exemplo, dos Estados Unidos tem um exemplo muito bacana, que é a Califórnia, que está numa situação cada dia pior, porque exagerou na dose, né? De energia solar, energia limpa, energia não sei o que, energia caríssima que está na Califórnia. O estado da Califórnia hoje está economicamente com essa a perder para a Flórida, para o Texas. Né? Por quê? Porque exagerou na mão, entendeu? Então é isso que a gente tem que... Volto a dizer, tem uma mercadoria que eu sempre falo, hoje está em escassez no mundo, né? Não é petróleo, é bom senso. O que, nesse nosso primeiro papo, espero eu que o primeiro de vários outros, o que a gente esqueceu de falar que seria muito relevante? Porque é um assunto, né, extenso e complexo. Alguma coisa que vocês gostariam de destacar? Olha, rapaz, eu acho assim, sempre tenho que falar, esse assunto é pior que pode virar assunto de botequim, né? A gente abre uma cerveja aí e fica falando a noite inteira, né? Então, sempre tenho que falar. Mas eu volto a dizer, acho que a mensagem que a gente tem que trazer aqui é o seguinte... Pessoal, olha só, sem energia o mundo não vive, tá? Então vamos prestar atenção, não vamos ser radical, não vamos polarizar demais, porque senão todo mundo vai perder. Vai ser um jogo de perde-perde, entendeu? Então é essa que eu acho que a mensagem, muito está polarizado demais, precisa polarizar menos, e no caso da energia também. E sobretudo é um assunto absolutamente técnico, né? É um assunto técnico. Não é ideológico. Técnico, mas o problema todo é esse, que ele é técnico, mas ele é ideológico, ele é político, né? Então é ideológico por quê? Se você vai, por exemplo, o governo do PT hoje, ele acha que a Petrobras é uma empresa que tem que ser monopolista, que ela tem que controlar o setor de energia no Brasil. Então é uma questão ideológica, política. Se você bota outro governo mais à direita, não, a Petrobras tem que ser uma empresa como outra qualquer no mercado. Então acaba que você também usa muita ideologia política num assunto que é muito sensível para as pessoas, né? E aí você acaba prejudicando a sociedade, o mercado, por você utilizar a coisa da energia que é técnica como instrumento de política, né? Tanto política partidária como política econômica. É aí que pega, entendeu, a situação. Eu diria que nesse outro ponto é que não existe bala de prata. Eu acho que
quando você fala de energia com as pessoas na conversa de botequim, como ele falou, sempre surge a bala de prata, né? Não, mas a energia do sol é muito mais barata que a do gás. Meu Deus, não é assim, calma. Aí tem toda uma questão técnica por trás. Não, porque o carro elétrico é a solução do transporte global. Então tem sempre algumas balas de prata. Mas quem afirma isso não tem o mínimo de conhecimento. Mas, né? mas o que você mais vê... Eu acho que quando você vai para a discussão política, principalmente, o que você mais vê é isso. Quando você vai até na COP, é o que você mais vê. Quando você vai em manifestações políticas no Champs-Élysées, em outros lugares ambientais, né, ambientalistas, é o que você mais vê. Quando você ouve a Greta falar, é o que você mais vê. Então, eu acho que apesar disso, eu acho que toda essa solução bala de prata que vão colocando na cabeça das pessoas acaba por polarizar ainda mais a discussão. Eu acho que o ponto não existe bala de prata. Eu acho que vai ser um conjunto de fatores que vai fazer o mundo melhorar, se tornar mais sustentável, a gente depender menos do petróleo. Sensacional. Muitíssimo obrigado, mas antes de a gente fechar, onde as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês, seja na rede social? A gente está em todas as redes sociais, né? Principalmente no LinkedIn. Né? Ele pode falar o LinkedIn dele, Adriano Pires, mas a gente tem lá o Instagram do CBIE, né? Centro Brasileiro de Infraestrutura _Brasil, que a gente publica muita coisa. A gente tem o nosso site, que eu acho que é legal colocar, para quem tem dúvida e quer saber mais sobre o setor de energia, a gente tem lá diversos materiais. A gente tem lá uma aba, chama Você Sabia, que a gente explica assim, beabá, o que é etanol, o que é energia elétrica, o que é petróleo. Então acho que pode se inscrever na nossa newsletter lá também, receber os nossos materiais, que a gente publica muito nos nossos materiais públicos. E nas minhas redes sociais também, pedro.rodrigues305, eu sempre vou republicando tudo que a gente faz no CBE por lá. E você, Adriano, ativo no LinkedIn? Eu sou muito ativo no LinkedIn. A gente hoje tem quase, 15 mil, 20 mil no LinkedIn seguidores. Eu publico no LinkedIn quase que diariamente um comentário sobre um assunto que eu acho interessante, entendeu? Então a gente também está aí para... E a gente fica aí com oportunidades como a sua que deu para a gente do podcast, a gente participa de outros podcasts, estamos à disposição. Que eu acho que essa energia que eu falo, energia é um tema árido, como ele falou, não é um tema sensual, né? É muito árido. E a gente está aqui para tentar transformar um pouquinho essa aridez em sensualidade, entendeu? Porque a coisa mais difícil, também outra coisa escassa no mundo, é informação de qualidade. Então as pessoas falam bobagem porque não tem a boa informação. Então a gente precisa também dar boa informação para todo mundo. E uma coisa que a gente faz no CBE, com tudo isso que ele falou, que as pessoas podem entrar na nossa rede social, é tentar dar informação com qualidade, sem ideologia. Você vai lá, lê, depois você faz o que você quiser, mas não fala besteira. Primeiro procura saber como funciona o assunto. Por isso que eu agradeço muito e eu entendo o seguinte, é muito nobre vocês se disporem do tempo de vocês para virem aqui compartilhar isso. É a oportunidade que as pessoas têm de acessar as redes sociais, as mídias sociais e achar conteúdo das pessoas que realmente sabem o que estão falando, né? E eventualmente também comparar com aqueles que não sabem o que estão falando. É isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Os episódios do Wall Street Cast são publicados no meu canal do YouTube, @Bruno Corano, assim como em todos os outros streamings, Spotify e todos os outros. Se você ainda não segue o canal, faça isso já, por favor. Não deixe de dar o like e quem quiser acompanhar minhas postagens também, eu sou muito ativo em todas as redes, mas em particular no Instagram, @Bruno Corano também. Até a semana que vem. Obrigado.